Nós voltamos agora com o quadro de entrevistas Goiás, o futuro é agora. Nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Daniel Vilela. Vamos ver uma mini biografia dele. Daniel Elias Carvalho Vilela nasceu em Jataí, no sudoeste goiano, e tem 34 anos. É formado em Direito e filho do ex-governador de Goiás, Maguito Vilela. Daniel começou na política ainda criança, nos comitês mirins das campanhas do pai. Sempre gostou de futebol e chegou a atuar no Goiás, no Gama e também no Atlético. Em 2008, entrou de vez na política. Foi o 5º vereador mais votado em Goiânia, com 8.283 votos. 2 anos depois, tornou-se deputado estadual, com mais de 36 mil votos, o 10º melhor colocado. Em 2014, ele foi eleito deputado federal, com 179 mil votos, o 2º mais bem votado em todo o estado. E esse ano foi escolhido para comandar a Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da Câmara dos Deputados. Estão com a gente nessa entrevista os apresentadores Oluares Ferreira e Manuela Queiroz, que estão aqui do meu lado esquerdo, e lá do lado direito o Alisson Lima e a Silvia Alves. E desde já agradecemos a sua presença, deputado, aqui conosco. Tem uma pergunta já aqui no script, mas queria fazer uma fora do script. Parou com a bola por quê? Deixei para quem sabe. Busquei outra atividade. Porque parou bem cedo, né? Bem cedo, mas o esporte foi fundamental na minha formação. E eu, como político, hoje procuro fomentar bastante o esporte, a cultura, as artes, como forma de ajudar na formação de cidadãos, né, de bem. Acho que isso é muito importante. Então vamos entrar no script agora. O senhor assumiu agora há pouco tempo uma das comissões mais importantes do Congresso, que é a CCJ da Câmara dos Deputados, né? Comissão de Constituição e Justiça. Quase tudo de peso passa por lá, né? E um caso que vocês estão analisando agora é a PEC que trata da prisão em segunda instância, é um caso do ex-presidente Lula. O senhor acha que ele deve continuar preso? Não? Bom, Carlos, primeiro que não é um caso especificamente do presidente Lula. Eu sou um defensor dessa PEC porque a verdade é que os grandes criminosos do Brasil têm uma condição financeira que permite com que eles, através de bons advogados, posterguem a execução da sua pena, a prisão, enfim, qualquer que seja a sua pena. Então, isso não vale só para o político, para o Lula, para o corrupto, isso vale para o estuprador, isso vale para os grandes criminosos. Então, é importante que a gente clarifique de uma vez por todas, incluindo na nossa Constituição, a execução da pena em segunda instância. Acho que isso é um combate à impunidade, isso faz uma transformação muito grande no nosso país. Dentro desse contexto, deputado, o Supremo tem aí ofuscado a Câmara dos Deputados, né? Hoje, quem legisla no Brasil é o Judiciário. Esse debate, ele não está, de certa forma, deixando vocês meio que à margem da legislação no Brasil, porque esse debate está muito lá no Supremo. Inclusive, tem uma proposta lá de proibir até transmissão, né, das sessões da Justiça para evitar tantas celebridades no Judiciário. Isso, como é que vocês estão avaliando isso? Bom, é um fato que acontece no país. Infelizmente, isso tem ocorrido pela omissão do Congresso em legislar sobre os temas importantes do nosso país. Nesse caso específico, o próprio Supremo ficou dividido. 6 ministros manifestaram pela execução da pena e 5... É uma divisão, um esclarecimento que precisa ser feito por parte do Poder Legislativo na nossa Constituição. E é exatamente por isso que nós, assim que assumimos a comissão, pautamos já imediatamente essa PEC, para que a gente, assim que for suspensa a intervenção no Rio de Janeiro, possamos votar essa PEC e deixar definitivamente a execução da pena já prevalecendo sobre os próximos casos, né? Deputado, o senhor votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma. E, na sequência, o senhor votou contra a admissão, a admissibilidade do processo de cassação do presidente Temer. Não tem uma contradição muito grande aí? Não, primeiro que o nosso entendimento do impeachment... Sendo que os dois faziam parte do mesmo governo, na verdade. No impeachment, a gente entendeu que a presidente Dilma já não reunia mais condição de governabilidade no país. Nós já vivíamos uma crise econômica muito grave, a mais grave da nossa história, e naquele momento precisava mudar. Já em relação ao presidente Temer, nós entendíamos o inverso, esse foi o meu entendimento. Nós estamos recuperando dessa recessão,
e naquele momento um afastamento temporário do presidente iria prejudicar economicamente o nosso país. Tanto que se tivesse afastado naquele momento, sabe quem que seria o presidente hoje? O próprio Temer, porque era um afastamento temporário. E nós vamos ter aí as eleições há 5 meses e poucos dias, que vai escolher aí os rumos do país a partir do ano que vem. No impeachment da presidente Dilma, o senhor fez votou pelo impeachment, mas um voto meio envergonhado, falou pouquinho. O senhor se sentiu desconfortável naquilo? Eu votei tecnicamente, porque é preciso também deixar isso bem claro. A Câmara, ela votou apenas a admissibilidade do processo de impeachment. Quem vota impeachment, o mérito foi o Senado. Então, você tinha que avaliar ali os pressupostos constitucionais. Se havia ali a possibilidade de se admitir o início de um processo, de um debate de mérito do impeachment. E foi isso que a Câmara fez. Depois, quem debateu o mérito foi o Senado. Quem propriamente entendeu a necessidade da retirada do presidente, da presidente naquele momento foi o Senado Federal. Deputado, até em relação aos bastidores, que já prolongando essa questão, o senhor disse para a gente no intervalo, antes de começar aqui esse debate com o senhor, que está um clima meio desconfortável, uma palavra exata que o Carlos Magno usou, desconfortável, porque é como se sugasse toda a energia. O senhor é um político muito jovem ali no Congresso Nacional. Como está sendo lidar com tanto barulho de corrupção e tendo que exercer a função de deputado, ou seja, e sendo, quer queira, quer não, mal visto pela sociedade brasileira? Ele deu um suspiro ali que eu vi. Na verdade, eu até dizia isso aqui para a Fernanda antes, eu não sei se eu tive sorte ou azar de estar nessa legislatura. Sorte talvez por participar de um momento histórico da história política do nosso país. E azar por um momento tão conturbado, tão polêmico. Mas eu posso dizer que saio ao final desse ano com esse mandato, com a consciência tranquila e com o sentimento de dever cumprido. Acho que consegui produzir muito pelo meu Estado, transformar um mandato parlamentar em ações concretas de transformação da vida dos goianos. Estivemos aí recentemente retomando a obra do BRT, levando obras a todas as regiões do nosso Estado, participando como protagonista dos debates importantes nas tramitações legislativas lá no Congresso Nacional. Agora, nesse ano, ocupando aí a mais importante comissão do Congresso Nacional, aquela que por lá passam todos os projetos, obrigatoriamente passam pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Aliás, o segundo goiano a ocupar em toda a história a presidência dessa comissão. Então, eu saio com o dever cumprido, com o sentimento de dever cumprido, de que fui produtivo para o meu país e especialmente para o meu Estado. Muita responsabilidade essa comissão, né? Presidir essa comissão. Sem dúvida, é a comissão mais importante, como eu disse, todos os projetos passam por lá, a gente tem a responsabilidade de aferir a constitucionalidade, se aquele projeto, ele de fato é pertinente e se ele não atenta contra a nossa Constituição. Deputado, não é constrangedor defender o governo e a pessoa física do presidente Temer, que tem acusações muito graves contra ele, de corrupção, de amigos dele na cadeia, aquela história do deputado parceiro dele com uma mala de dinheiro, essa coisa toda, não é muito constrangedor? A gente tem uma sintonia tão grande que eu estou aqui, o Temer, eu estou tentando fazer essa pergunta, exatamente, porque é campeão de impopularidade. Além de ser campeão de impopularidade. Como é que está do lado dele? Na verdade, a defesa que eu faço é que houve mudanças significativas, importantes, que recuperaram o país num momento de grave recessão econômica. Essa é a defesa que eu faço e é preciso reconhecer isso. Hoje os juros estão os mais baixos de toda a história, a inflação a mais baixa da história, o desemprego já parou de acontecer. Não, hoje subiu. Hoje os índices mostram que continua subindo. 17,6 bilhões. Saiu a notícia atualizada hoje. Mas o CAGED, que é o órgão que todos os meses avalia o número de carteiras assinadas no país, mostrou que janeiro, fevereiro e março foram os melhores meses dos últimos 10 anos na geração de emprego. Mas, enfim, voltando à pergunta que foi feita aqui, eu não defendo a pessoa dele. Ele, assim que sair, vai imediatamente responder pelos seus atos na justiça. Isso é fato. Hoje ele não responde pela imunidade presidencial, mas assim que sair, ele terá que responder a todos esses questionamentos pessoais a ele na justiça. Deixa eu voltar a falar, boa noite, deputada, em relação a esse desconforto que a Silvia abordou também, que eu imagino que essa situação tenha causado um desconforto para o senhor, que é do partido do governo e mesmo assim se manifestou contra a reforma da Previdência. Por quê? O que a gente pode explicar para as pessoas? O que tinha de tão errada com essa reforma? Na verdade, é preciso reconhecer que nós temos um sistema previdenciário
com distorções graves e que estão, de alguma forma, acabando com a capacidade de investimento do governo federal. Mas naquele momento se apresentou um projeto que era muito abrupto, que ia de uma hora para outra trazer prejuízo significativo a pessoas que estavam colaborando com a Previdência há muito tempo. E por isso eu me manifestei nesse sentido, que era preciso aperfeiçoar o projeto da reforma da Previdência, atacar as distorções existentes, mas sem prejudicar aqueles que já tinham... Mais uma missão da Câmara que nunca quis enfrentar esse problema, né? Há muitos anos, aliás, né? Há mais de 20 anos, nós já deveríamos ter feito um novo sistema previdenciário no nosso país e o próximo presidente vai ter que enfrentar, porque senão, a partir de 2020, todos os gastos somados de previdência e de custeio da máquina pública vão superar a receita do Poder Executivo Federal. E aí não vai ter investimento em saúde, segurança, educação, um colapso total. Então, obrigatoriamente, o próximo presidente